Bom dia, Brasil. Sexta com a Jane. Vem! Então, gente, já passou todo esse período de eleição, o presidente já foi eleito, o Lula é o novo presidente do Brasil e agora é hora de colocar a bola para frente, como se diz no futebol, né? Hoje eu trago para vocês um pão, é um pão de alho. É simples como sempre, as minhas receitas são simples, mas eu tô aqui tô querendo desafiar dois sobrinhos que eu tenho, que são os dois filhos do meu irmão, o Gustavo, o Gabriel e o Gustavo, que eles têm um segredo lá, quando faz um churrasco, eles sempre têm um pão de alho, né, que fica todo mundo aflito para comer esse pão e tudo mais. Hoje eu trago uma receita de pão de alho e estou desafiando os dois aí no Brasil para que façam, coloquem a foto para eu ver se realmente fizeram, né? E vamos ver se eles conseguem. Vamos lá, é super fácil. Aqui eu tenho o fermento, vou colocar numa água morna. Esse fermento eu estou usando o fermento fresco, mas o fermento seco vai fazer o mesmo efeito, né? Então, deixa eu dissolver aqui um pouco. Então, o fermento, vou colocar nessa mesma água já uma colher chá de açúcar, né? E vou colocar aqui dentro, fica mais fácil. Opa, sobrou aqui um pouco mais. Vou colocar o óleo, são 2 colheres de óleo. Colocar a farinha aos poucos. Essa mistura eu vou deixar descansando, né? Uns 40 minutos, gente. Então, o tempo vai ser só para a massa descansar. E depois eu volto aqui com vocês para mostrar como é que eu vou colocar aqui o alho, né? E um pouco de manteiga e os temperos que cada um faz como sempre, com o que tem em casa. E vou deixá-la crescer. O trabalho é este. E o segredo vem depois, que é exatamente com a história do tempero. Vou colocar o sal, um pouco de sal aqui na massa. Porque você pode colocar, na mistura do tempero que eu falei para vocês, eu vou colocar mais sal também. Agora, não exagerar no sal, né, gente? Porque a gente sabe que sal demais não faz bem. Também vou socar muito, solver muito a massa. Vou deixar aqui um pouco. Tirar aqui um pouco mais da mão. Bom, gente, eu vou fazer essa massa aqui, misturá-la mais uns 5 minutos e vou colocar um paninho nela, né? Cobrir com um paninho e volto para mostrar. Voltando, meu pão, na verdade, ele cresceu muito e agora eu vou já passá-lo direto para a assadeira. Eu tô usando aqui uma assadeira coloquei um papel, né? E vou abri-lo aqui. Você vai abrindo ele para não deixá-lo tão grosso, né? E eu vou depois dar uns cortes nele. Um pouquinho, dá um pouquinho de trabalho, assim, nada de trabalho, mas tem um pouquinho de paciência, vamos dizer assim, né?
que ele já tá mais ou menos no formato que eu quero ele, né? Você vai deixá-lo um pouco achatado. E eu vou deixar aqui um pouquinho ele aqui ao lado e vou preparar o que eu falei pra vocês, tipo um recheio pra ele, né? Então aqui eu já tenho manteiga, eu coloquei cebolinha, sal, pimenta, né? Você usa os temperos que você gosta. Se você gosta do orégano, você usa, ó, eu coloquei até um pouco de cúrcuma aqui. Mas é assim, gosto do freguês, como eu sempre falo. Um pouco de alho que eu tenho aqui, eu tenho 3 dentes. Se você achar muito, você não coloca. Se você achar pouco, você coloca mais. Como é pão de alho, né? Eu coloquei 3 dentes grandes de alho aqui. Como sempre, não pode perder nada. Bom, aqui eu vou dar uns cortes nesse pão, tá? Que é para poder colocar esse alho aqui dentro. Aí você vem colocando nessas onde você deu o corte. Tá aí o desafio para os sobrinhos. E aqui eu tenho um pouco de queijo. Eu tenho, como eu falei para vocês, você pode usar o queijo que você tem em casa ou pode não usar o queijo, né? Pode ser um queijo mozzarella, pode ser uma ricota, pode ser, acho que até o coalho, se você tem em casa, você faça esse pão. Bom, então aqui está o nosso pão, né? Tá maravilhoso. Se você tiver um pouco mais de tempo, você pode deixar ainda uns 10 minutos, ele ainda vai crescer mais. Se não, vai direto ao forno, o resultado vai ser o mesmo. Eu vou levar o meu ao forno e quando... Então, gente, voltando, o Guilherme já tá aqui. Nosso pão ficou maravilhoso, um pão enorme, né? E eu já parti aqui para esfriar um pouco. Ele tá assim, ó. Tá vendo? Então, agora é hora do Guilherme provar e vamos ver o que é que ele vai falar. Oh, crocante, hein? Dieta. Não devolver não, viu? Olha, quem tá de dieta realmente é um perigo, né? Mas é isso aí, gente. De vez em quando a gente precisa também chutar o pau da barraca, como se diz, né? Então, não esquece, Sexta com a Jane,